De cabeça, com os cabeçudos Eric Menal e Bruno Moreira. Fala, Eric, meu querido. Pô, cadê o som? Não. E aí, my friend? Agora sim. Agora sim, agora tem música. É bom botar música de fundo, né? Claro, ele dá uma amaciada na nossa voz de taquara, né? Eu vou escolher uma música pra nós, pra subir uma hora que agora dá pra subir, vai ficar top. Agora dá pra subir, antes não dava. Mas como é que funciona a questão de direitos autorais? Aí eu pego uma do banco pago, que daí tem direito, tem roll free. Mas você sabe que tem que cuidar, aí até dica para quem tá publicando vídeos, por exemplo, eu uso o Canva para criar. Você tem lá, se você paga o plano Pro, você tem acesso aos áudios. Mas uma coisa que você tem que lembrar, quando você for fazer o download do vídeo, tem que conectar o seu canal do YouTube ao canal do Canva, senão vai ter contestação de direitos autorais na hora que você publicar. Ô, caraca! Sim, isso é prática. Mas fica uma dica aí. Eu tenho uns bancos pagos, né, que a gente usa para foto, para vídeo, que tem música. Inclusive as trilhas todas que a gente já usou aqui de cabeça, essa aí que toca, né? Tudo é de banco pago. Mas bem, como é que tá esse final do mês aí, my friend? Aquela correria de sempre no comercial, né? Correria para bater meta, que é sempre impossível de bater, mas a gente sempre dá um jeito. No final das contas, aí tem que tratar com bom humor para não chorar. Mas você tá com uma cara boa, curtiu o Campeche no final de semana. É verdade, peguei até um solzinho no final de semana. Isso aí. Vamos lá, vamos falar das coisas da semana. Notícias da semana. Adiciona aí nosso PPT. Cara, a vantagem desse PPT, você cria eu crio ele toda semana em 3 minutos. Tá ótimo. Mas bora falar das notícias da semana. Tem muita coisa legal, muita coisa prática aí. Então, a primeira notícia da semana: TikTok lança novo recurso de avatares. E eu acho que eu coloquei essa notícia quando eu estava fazendo a curadoria, porque eu não sei se eu já te falei isso, mas eu tenho uma paixão desde criança por mascotes, cara. Sou viciado em mascotes de esportes, mascotes japoneses. Então, existe uma ligação a isso, né? Porque basicamente o que se percebeu nos últimos meses aí no TikTok? Empresas que usam mascotes no conteúdo mais informal dentro do TikTok está viralizando de uma forma bem interessante. Então, um exemplo que a gente usou até é a coruja do Duolingo, né? É um mascotezinho bem amigável e o Duolingo tem feito uns vídeos legais no TikTok e o uso do mascote tem ajudado na melhoria dos números deles. Então, essa ideia de trazer os avatares, trazer o que a gente vai falar muito daqui para frente no metaverso, que eu já falei, na minha opinião, não vai ser do Mark, vai ser de outra empresa, mas traz essa coisa do você que está lá no TikTok. Eu entrei no TikTok esse final de semana, começando a aprender, fica de cara. Fica de cara. Você pode criar avatares para começar a criar conteúdo um pouquinho diferenciado para sua empresa. Então, tentar, de repente, não só fazer vídeos de você ou de pessoas da sua equipe, você também pode começar a usar avatares. Então, acaba sendo um recurso bem interessante para pequenas empresas com orçamento de marketing mais restrito. Tem uma ferramentazinha ali na própria plataforma que te ajuda a criar um avatar para você poder criar o conteúdo, né? E assim, não é nada novo, né? A Magalu tá aí para provar que funciona, a Fortnite tá aí para provar que funciona, mas... tem os próprios redes, né? O Snapchat tinha o Bitmoji, o iMessage, né? Tem aquele Memoji, né? Então, as redes já vinham criando. Eu acho que isso só é um pezinho que tu bota dentro do metaverso também, porque na verdade você tem que pensar que as pessoas vão criar seus avatares, né, para que elas possam ser quem elas gostariam de ser, né, criar da forma, né, tipo... Quer dizer que eu posso ficar bonito com o meu avatar? Nós já temos nosso que foi feito à mão, de forma artesanal, que tá ali, ó, tá ali, o nosso foi feito do método antigo, na caneta mesmo, juro por ti. Mas o nosso foi muito bem feito, né, ele retrata a tua beleza e a minha feiura. Não, cara, ficou nós dois, tô tão bem bonito, cara. E aí, eu acho que para as marcas, né, tipo, na verdade... Eu sempre acho assim que a própria Magalu, que ficou famosa lá, né, com a
se chama Magalu, né? Uma mascote deles, o avatar deles. Mas eu acho até que o da Magalu foi mais um reflexo do que se você não tem um mascote, você quer humanizar, né, a tua marca, um avatar, né, quer humanizar. O Casas Bahia tinha o baianinho lá, lembra? O cara mesmo, tô dizendo, aquele cara, não é o baianinho, o mascotinho, tô falando o próprio ator lá que fazia. Esse cara foi cobrando milhões lá e depois foi expulso, né, da marca. Porque eles não iam mais pagar o preço que o cara queria, daí ele foi fazer propaganda de umas coisas bem pior depois. Eu acho que ele voltou, né, depois do momento. Então, tinha uma saída também de marketing aqui no Brasil, que era essa, né? Tipo, cara, vou criar um avatar para não vincular a ninguém, que depois eu vou ficar amarrado a esse cara pro resto da vida. Você lembra do cara tu é velho o suficiente para lembrar do cara do Bombril, né? Sim, exatamente. Mas o que esses emojis das redes sociais, esses avatares, né, das redes sociais estão fazendo, né, Eric, eu acho que é esse pezinho do metaverso, né? A partir do momento que você cria o teu TikTok, aí vamos fazer de conta que eu me crio lá, né, Eric, como eu gostaria, sei lá, um moicano de cabelo roxo, né, não sei o que, aí eu começo a entrar nesse mundo, né, do metaverso, depois muito mais, tu já tem um caminho, né, para esse processo. Então, acho que tem um bom caminho para as marcas aí também, fazer essa coisa de criar um avatar para interagir com o público, né? Então, imagina que você não tem no teu time de marketing toda uma diversidade possível, às vezes, de mostrar ou contratar, né? Então, tu poderia fazer isso com avatares, tem umas saídas interessantes ali, né? É novo por enquanto estar jogando na mão dos seres humanos normais para fazerem. Eu vou criar o meu no TikTok lá. Só que eu nunca fiz vídeo no TikTok, eu já falei, eu sou o stalker do TikTok. Só fico lá fuçando a vida dos outros, não tenho nada de... Sigo, cara, eu adoro o TikTok para marketing digital, principalmente. E vou criar o meu avatar lá para ver como é que fica. Fazer um bichinho cabeçudo lá para mim. Cara, mas um stalker virtual aí realmente tá começando a entrar tipo numa categoria que o FBI vai começar a te monitorar, né? É brincadeira, tá, pessoal? É brincadeira. Só é que eu só fico vendo, só entro lá pra ver. Nunca publiquei nada, né? Só fico lá vendo. Cara, eu acho que eu vou começar a brincar a publicar, tá? Eu tava fazendo umas pesquisas no final de semana. É o que eu sempre digo, né? Principalmente no início. O que você tem a perder se começar a publicar alguma coisa? Tempo. É justo. Que pra gente é restrito. Mas o problema é que o de cabeça devia estar lá, né, cara, fazendo pedacinhos dele, né? Nós devia estar botando essas coisas aqui, né? Seriam bem legais de pôr. Vai chegar, um dia chega, né? TikTok lá. A hora que a verba da firma permitir a gente contratar alguém. No nosso sabático, né? No nosso sabático a gente vai ter tempo para fazer. Isso aí, tua hora é muito cara, meu friend. Tua hora é muito cara. Não fala isso. Bora lá, agora contigo. Twitter permite remoção de menção ao seu perfil em tweets. Cara, basicamente, né, é comum né, eu posso ir lá e marcar o Eric numa publicação e dizer, olha aí, Eric, ou simplesmente falar assim, aquele babaca do Eric, né, e marcar ele e tal. Isso é possível, então, às vezes você não quer que as pessoas façam isso, você não entrar em umas conversas desnecessárias, você não quer ver uma conversa e as pessoas ficam te chamando para ela. O Twitter é um inferno, eu sempre falo isso, é um buraco negro, que nos puxa lá para dentro. Então, ele permite agora que você não deixe viável que as pessoas te marquem, né? Que as pessoas te mencionem. É uma coisa bem, né, para não te jogarem nas conversas idiota mesmo. O que tu vê isso como grande poder que isso nos dá? E assim, não tem nada a ver com o que eu vou falar, mas acho que para o Brasil, nesses próximos meses é importante, principalmente numa época de eleição, né? Em que você vê um uso de bots muito grande, a possibilidade de que se alguém marcar o seu nome ou o nome da sua empresa, né? A gente nem falou isso na newsletter, a gente está pensando mais no lado da pessoa física, mas se alguém for lá e marcar o nome da tua empresa, você ou alguém da sua equipe pode ir lá e retirar essa menção. E como é que funciona na prática? Alguém foi lá e colocou o meu usuário lá, Eric Menal. Eu consigo remover o arroba, a menção, e basicamente fica só o texto lá, mas as pessoas não têm acesso a responder ao meu perfil, não estou enxergando mais aquilo. Então, numa época em que as discussões são direcionadas por bots e por atores mal intencionados, eu acho uma função bem legal, apesar de super simples. O que vocês estão falando disso? Mas, na verdade, dentro do contexto do Twitter hoje, eu acho que é um negócio que é bem interessante e permite que você tenha um maior controle sobre as suas menções, a sua marca, o seu perfil, né?
quando eu busco alguma coisa sobre marca lá dentro, eu já costumo olhar além, né, das mentions, né? Tipo, quando eu quero olhar o eKite, se alguém falou alguma coisa, eu costumo olhar, porque tem bastante gente que fala da marca sem marcar, né? Até porque, que nem o do eKite, a gente não tinha livre eKite, eu acho que o nosso do Twitter, pelo que eu lembro, que é eKite oficial, sabe? Então, eu olho o eKite e encontro mais coisas assim. Então, na verdade, você tem que se atentar a isso, né? As marcas têm que se atentar de fazer a busca além das mentions, né? Bem, cara, muito bem lembrado. Vocês usam alguma ferramenta hoje em dia? Não, hoje em dia a gente não usa, porque não tem um volume gigantesco de interações. Eu andei estudando esses dias, né? Essas ferramentas que a gente chama de listening, né? A gente chegou a usar uma época a Sprout Social, acho que né? A gente usou Sprout Social, depois o Hootsuite, né? São ferramentas muito legais. Só que, cara, tu precisa, principalmente quando a gente era agência, né? Quando a gente trabalhou junto em agência, você tinha um processo de olhar 200 marcas. A gente vendia o serviço que a gente chamava de SAC 2.0, né? Listening, Mention, sei lá. A gente pagava o Mention também. Você lembra do Mention? Tem um aplicativo chamado... Porque a gente fazia isso, cara, era bem valioso para as marcas, né? Depois chegou um momento em que isso foi internalizado, não fazia sentido, né? Até porque é um trabalho complexo, né? Você encontra alguma coisa que foi falada de uma marca, você precisa passar pelo jurídico dela, né, para saber como responder aquilo da forma correta, pelo marketing, né? Então depois isso é obrigado a ter internalizado, né? Hoje em dia é difícil esse serviço ser vendido por uma agência ou por um prestador de serviço, né? Então tem bastante ferramenta, mas cara, ferramentas são caras, né, para fazer isso, tipo Buzz Monitor, né? No Brasil é uma brasileira que faz isso, cara, tem coisa pra caramba. A gente usava o Sprout Social, que é uma boa ferramenta, cara também, $, né? Isso. Qualquer coisa é cara hoje. Cara, hoje é bem tranquilo pra gente, assim, tipo, olhar só nos canais, né? A gente quer. Deve estar passando alguma coisa, né? Sempre passa. Mas a gente olha por ali mesmo. Muito bem, cara. Canais. Muito bem. Bora lá, hoje tem um objetivo. E esse é legal, essa notícia é boa porque mostra como as empresas muitas vezes têm que dar uns 180 graus aí no discurso e na forma que elas se posicionam. E a Netflix, na última década, o crescimento dela e o mercado que ela criou de streaming service, né, de serviço de streaming, foi baseado justamente no conceito de que, não precisa mais assistir propaganda, né? Então, tudo que você está... teu tempo você está pagando além pagando pela biblioteca de conteúdo gigantesca, você está pagando pelo teu tempo. O problema da Netflix é que a estrutura de criação de conteúdo dela, ou de aquisição de conteúdo, acabou ficando muito cara. E é uma empresa, como várias empresas de tecnologia nesse ano, sentiu demais vamos chamar de fim da pandemia, né? O reflexo no valor das ações. Então, e aí junta isso ainda a inflação, que acabou fazendo com que pessoas que antes simplesmente, quando a gente estava em casa, a gente ficava na frente da TV, né? E assinava quantos serviços queria e beleza. Agora que você tem mais coisas para fazer, você fica mais seletivo. E a Netflix acabou ficando a mais cara dos serviços de streaming, né? Então esse foi um problema grande para ela. Então se você pegar o número do último trimestre que saiu semana passada, eles perderam 1 milhão de clientes global. E o resultado foi bom, porque o mercado estava esperando uma perda perto de 2 milhões. Então... se a gente falar da Netflix, eu adoro o papo também de Netflix, né, de como hoje que ela disputa com o mercado, que não é só... É muito difícil o mercado da Netflix, a gente já falou isso aqui também, né? Tipo, a Prime, claro que a Prime pode ser mais barata, porque esse não é o primeiro negócio da Amazon, né? Não é Isso. Então, tipo, a Netflix tem que disputar um mercado de assinatura com quem não é a sua assinatura, né? Pode ter queimar dinheiro, né? Isso, então, Apple e Amazon se colocam nesse quadrante, em que elas podem queimar dinheiro, não é o foco Disney, do negócio, né, delas. A Disney só que é que a biblioteca de conteúdo da Disney tem muito valor para quem tem família, né? E o que eles estão fazendo com o universo Marvel agora acaba aumentando o escopo de idade, né? O porte aí de pessoas que gostam da Disney. Mas o que a Netflix está fazendo basicamente agora é adotando um modelo que o Hulu, que é basicamente o Star Plus diferenciado lá para os Estados Unidos, e a Paramount Plus tem feito, que é o quê? Oferecer um plano de anúncios. Oferecer um plano com anúncios. Então,
Eu assino o Hulu nos Estados Unidos, a gente paga acho que $6 por mês, e a gente tem com anúncios. E, cara, é que eu gosto. Eu particularmente, aí é um negócio emocional meu, eu curto ver propaganda dos fast food americanos e dessas coisas, mas aí é um negócio meu. Mas eu também porque é mais barato. O plano sem anúncio é $12, $13. Então, para mim, não compensa. Eu me lembro muito do modelo, uma empresa que sempre me vem à cabeça nesse modelo é a própria Spotify, né? Que faz que você pode usar de graça, né? Ouvindo anúncio. Ou você paga e não ouve anúncio. A Netflix, eu acho, né? Tipo, eu acho super legal, cara. Por exemplo, claro, você tá falando com um publicitário velho, né, cara? Então, além de eu ter sido criado vendo TV aberta, o que não é um problemão o anúncio, né? Tipo, pra mim, até porque sou publicitário, gosto de ver como tu, né, Eric, ainda. Mas eu acho legal, a gente sempre tem que lembrar, alguém tem que pagar por aquilo, né? Tipo, se não é você que tá pagando, tem uma empresa pagando para anunciar ali. Então eu acho bem legal, cara. Não faço ideia do que vai acontecer, mas eu quero ver. Eu boto fé que a Netflix vai conseguir fazer isso de uma forma correta, assim, sabe? Que tu vai entender. Talvez dê pra pular, né? Um anúncio. Vamos ver o que vai acontecer. Não funciona assim. Você tá pagando mais lá, você tem que ver. Eu vou te falar como funciona no serviço que a gente vê. Então, é que eu não tenho o Hulu. Eu não faço ideia de como funciona no Hulu. Basicamente, ele interrompe. Vão pegar uma série, mas ele é inteligente. Então, quando a gente fala em série, é que eu vejo muito pouco filme. Quando a gente fala em série, ele mais ou menos interrompe onde interromperia. Eu vejo séries que já passavam na TV aberta, né? Então, onde interromperia. É claro, séries proprietárias da Netflix, eles vão escolher os pontos lá para enfiar a propaganda no meio. E aí, muitas vezes eles dão tipo um episódio sem anúncios. Tem umas sacadas assim da plataforma, e é uma coisa que a gente tem que falar, né? Com quem que eles estão fazendo parceria para isso? A Microsoft. Porque a Microsoft é a única dos grandes players que ainda não tem o pezinho na água do streaming, né? A Google tem, com o YouTube TV, Apple tem com Apple Plus, Amazon, que é o terceiro, a segunda de anúncios, né? Segunda de anúncios, claro, tem a Amazon Prime. Então, essa parceria com a Microsoft tem experiência nisso, e é um player que não estava envolvido nisso. Então, agora vai ser bem interessante ver como vai ser na prática. Né? Pô, legal. Muito bom, muito bom. Vamos esperar para ver qual é. Vamos ver se vai ficar mais baratinho agora. Isso aí. Eu já acordei. Tipo, eu antes tinha um plano máximo do Netflix lá com Ultra HD, sei lá que porra era aquilo. Eu troquei para o mediano porque não fazia sentido para mim pagar, sei lá, acho que 40 pila por mês, caso queriam. Porra, eu só pago o mesmo há anos, nem sei como é que é o HD. Essa notícia é muito boa. Próxima notícia. Feita Instagram permite assinaturas para criadores de conteúdo, que a gente também pode chamar de a OnlyFanização do Instagram. Pietra, vem falar com a gente, Pietra. Exatamente, cara. Cara, não é a primeira, né? O YouTube tem o Seja Membro lá pago, eles têm um esquema já, né? Já vem fazendo isso, não tá ainda tão conhecido. É o próprio OnlyFans, né? Famoso. O Spotify tem um processo assim também, de só pagar lá pra ouvir. Tipo, não é uma coisa que eu já aderi pra caramba, nem o OnlyFans, nem o brasileiro lá, Privacy. Eu posso citar outras 250, porque é um mercado que eu estudo muito. Mas o que eu posso te dizer, cara, é que é legal. Na verdade, assim, tinha um dinheiro na mesa. Porque já tinha uma galera que fazia o negócio lá do Close Friends, né? Que você cobrava pro cara ver e tal. Era só no Stories. Era Close Friends, o cara ia ver lá. Só que aí, tu pra pagar o Close Friends, o cara jogava pra alguma plataforma. Isso. Né? Jogava pra um Patreon, sei lá, alguma coisa assim. E, né? Aí agora o Instagram falou, cara, peraí que tem uma fatiazinha aqui, vamos abocanhar, trouxe pra dentro. O legal é que vai aparecer um selinho. Cara, isso vai ser... Tipo, eu gosto, essas coisas eu gosto, cara. Isso eu gosto, porque primeiro que tu tá, porra... Tipo, aí o Instagram vira uma plataforma mesmo pro cara trabalhar, não é só pra divulgar o trabalho, né? Pra trabalhar mesmo, pro cara vender alguma coisa ali, né? Tipo, curso, né? Porra, aí tu vai botar o teu conteúdo ali dentro. Tu paga, daí vai ter um selo, né? De assinante. Então vai funcionar... Só que vai funcionar pro Stories e pro feed, cara. Isso que é legal. Isso. Né? Então, porra, eu acho animal. O Instagram, inclusive, cara... A gente podia ficar uma semana falando das últimas coisas que o Instagram tá lançando aqui, porque, porra, todo dia os caras estão fazendo uma mudança agora, a Meta tá realmente
fazendo o Instagram virando, né? Tipo, pô, um monte de novidade no Reels, vídeos, que tudo vai virar Reels nos vídeos. Cara, tem um monte de coisa, né? Mas essa aqui é uma que eu gostei muito. Galera, essa cabreira aqui, né? só tá aparecendo o feed do TikTok, né? Não tá mais aparecendo as fotos do pessoal que tu segue, sim, de pessoas diferentes e anúncios e... exatamente, né, cara? Tu tem que mudar lá em cima, né? Para pessoas que você segue. Instagram, para quem não sabe, tem que fazer isso ali, né, cara? Mas eu tava olhando no meu celular aquele, né, quais são os aplicativos que eu mais uso, né, em geral. Né? Top é o Twitter, né, cara? Top, sempre Twitter. E hoje em dia o TikTok já tô na frente do Instagram. Já vejo mais o TikTok do que o Instagram. Mas daí por causa dessa natureza do TikTok e do Twitter, para mim, que é tipo eu ver coisas do mundo, né? Eu lá não tô querendo saber de ninguém perto de mim. Quando eu vou pro Instagram, normalmente o Instagram e a Facebook eu tenho essa característica de olhar lá mesmo, de ver meus amigos e tal, né? Mas eles não estão ficando mais tão interessantes. Porra, que saco. Tá, eu vou parar de postar coisa do Greg, cara. Mas muito bom, eu adoro essa notícia aí. E assim, né? E é um ponto interessante para ver como vai ser interessante para os criadores de conteúdo. A Meta não vai cobrar nenhum FII até 2024. Então ela realmente está comprando o mercado de galera que produz conteúdo e que tem mercado para comprar conteúdo exclusivo, porque tudo que ela vender vai ficar com ela, tipo, não vai ter FII nenhum, não vai ter 10%, não vai ter $10, não vai ter nada até 2024. Então é um mercado bem interessante. O único porém para mim e aí o pessoal do OnlyFans pode ficar tranquilo, eu duvido que o Instagram permita conteúdo adulto. Pois é verdade, né, cara? Mas pensa na aula de violão, eu fico pensando em umas coisas que tinham ido pro... O OnlyFans nasceu pra... Uma vez eu fui ler a história do OnlyFans, esses caras tinham nascido pra isso, né? Tipo, o cara quer dar uma aula de violão, sei lá. Né? Tipo, ou quer botar tua arte lá. Eu falei, pois é. Não é. E assim, a gente tá... Um spoiler aí pra galera, a gente tá conversando e a gente só vai achar um jeito bem legal de fazer, de colocar uns episódios clássicos de cabeça aí no feed. Já que temos 7 anos de história, tem muita coisa aí que o pessoal não viu, mas entrevistas bem legais. E uma é com o Lucas Levitan, lembra do Lucas? Nossa, o cara que fazia umas artes muito massas. Ele foi contratado pelo LinkedIn, se eu não me engano, ou pelo Facebook, alguma coisa assim. Mas é o tipo de artista que com certeza teria uma atração muito forte no serviço de assinatura, porque a arte dele era muito legal. Então imagina assim, umas artes exclusivas que você pode publicar, então tem coisa bem interessante. Perfect. Deixa eu pegar o último. Vamos lá. Mais TikTok aí para encerrar o episódio. TikTok lança série de conteúdo grátis para pequenas empresas. Cara, notícia simples, mas notícia bem objetiva. E eu assinei, é bem simples de você assinar essa newsletter. Basicamente é uma newsletter, tá? Você assina uma newsletter de 5 ou 6 e-mails que vão vir com dicas práticas de como você pode se posicionar e gerar conteúdo para o TikTok. E é bem legal o e-mail, tá? Bem legal, bem simples, bem prático. E para quem ainda está com medo de entrar no TikTok, ou principalmente falando de pequenas empresas, tá aí uma ótima oportunidade. Você vai ter um passo a passo, um guia bem interessante e gratuito para poder começar a gerar conteúdo no TikTok. Então, eu fiz para a Spark, por isso que eu criei minha conta ontem e vou começar a estudar isso para começar a postar uns conteúdos lá. É o Follow Me to TikTok. É isso aí. Cara, é bem legalzinho o e-mail, bem bonitinho, assim, graficamente bonitinho, o texto bem simples e com dicas bem práticas. É igual a gente aqui, o TikTok está copiando a gente, eles fizeram uma newsletter deles, focada em small business, né? Muito bom. Na verdade, essa é uma notícia que vale, assim, tipo, cara, vale a pena tu assinar a news de todos os canais que fazem sentido para sua empresa, né? Então, se você tá no TikTok, assina. Os caras vão querer que tu se mantenha, os caras vão te dar dicas para você ficar lá, né? O Facebook tem aquela rede que a gente já deu aqui também, né? Para você ver cases. O Twitter, a gente já fez, a gente já falou de todos, eu acho. O LinkedIn, todos eles têm uma rede com conteúdo bem interessante. Obviamente, estão sempre lá vendendo. Não são tendenciosos, né? Não, mentira, tô brincando. Mas eles estão lá vendendo a sua, né, fazendo o seu jabá. Só que aí eles têm, uma curadoria animal, né, cara? Tipo, para ser um conteúdo que realmente faz sentido, né?
Muita coisa interessante. Então, falando em newsletter, assine a nossa newsletter está aumentando toda semana, tem muito conteúdo legal. Então, por exemplo, esse conteúdo do TikTok, se você não está achando na internet, a gente coloca o link lá na newsletter para você ter acesso a ela e poder assinar essa newsletter do TikTok. Então, tudo que a gente fala aqui de conteúdo útil para vocês, a gente está colocando os links lá na nossa newsletter para que você possa ter acesso a esse conteúdo. E em português e em inglês, para você também dar uma praticada no inglês. E aí também para a gente pagar nossas contas e não cortar a internet do Brunão, como cortaram semana passada. Eu tive que me virar sozinho no final, seu puto. Caí bonito na última. Pois é, tá bravo. Você não queria mais falar com a gente, é isso? Conta pra mim. É verdade, não sei o que aconteceu, cara. Aí em breve, eu fiquei aqui matutando, tô falando, eu já fiquei aqui matutando que a gente vai fazer um canal lá no Instagram, onde a gente vai ter... não vai ter nudes, essas coisas, mas a gente vai botar coisas pra alguém pagar, assim que eles liberarem pros Estados Unidos. É que só tá nos Estados Unidos do Instagram, né? Mas quando liberarem pra nós aqui, isso também. Se pagarem pelos nudes, a gente também faz, sem problema. Pagar pra gente parar, né? Então tá bom. Eric, valeu, muito bom te ver. Até o próximo De Cabeça News. Valeu, galera. Até semana que vem. Abraço. Abraço. Oferecimento: Ekite, software gestão de marketing digital, Spark English Traduções.